Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os visitantes que estão cooperando conosco. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Amados, abram a vossa Bíblia em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, do verso 7 ao verso de número 19, para a nossa meditação. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler e os irmãos me acompanham. Amém? 1 João capítulo 4, a partir do verso 7 ao verso de número 19. Glória a Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para o Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Incline a sua cabeça por um minuto, para me fazer uma oração. Feche os teus olhos, mas mantenha a Bíblia aberta. Amém? Glória a Deus. Pai, eu te dou graça, Senhor, nesta noite, por este momento, Pai, que estivemos aqui, de louvarmos, de bendizer, de exaltar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos louvar a Ti. Obrigado, Pai. Te dou graça, Senhor, porque a causa de não sermos consumidos vivos é por causa, Pai, da Tua misericórdia, bondade e do Teu imensurável amor, porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória do Senhor, mas aquele que confessa, deixa, alcança a misericórdia. Então, Pai, eu sou grato a Ti. Agora, Senhor, eu te peço, nesta noite, fala conosco, Senhor. Precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Precisamos, ó Pai, ser ministrado por Ti, Senhor. Então eu te peço, envia, Pai, o Teu Espírito Santo e cativa, Pai, a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos, ó Pai, a Tua palavra e guardá-la, Pai, no nosso coração, para não pecar contra Ti, Senhor. Assim, ó Deus, eu te peço e já te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amados irmãos, eu estava pedindo a Deus uma palavra para nós nessa noite. E Deus me deu esta palavra. Para vocês terem ideia, todas as vezes que eu prego, eu sempre peço para Deus que Deus venha falar conosco e que Ele coloque no meu coração uma palavra para a sua igreja, a qual eu estou inserido. E eu peço a Deus, Senhor, não deixa eu falar de mim mesmo, mas que o Teu Divino Espírito Santo fale aos nossos corações. E então, meditando nesse texto aqui, eu quero trazer um tema para nós, e o tema é este: o amor de Deus. O amor de Deus. Olha só, João aqui, ele já estava com a idade avançada, ele já estava perto já de morrer. João estava em Éfeso quando ele escreveu essa carta para a igreja da Ásia, né? João tinha sido preso na ilha de Pátimo, foi solto e depois foi para a cidade de Éfeso e lá ficou até os seus últimos dias. E de lá ele escreveu essas 3 epístolas, né? Essas 3 cartas para a igreja, né? A igreja da Ásia. E não somente a igreja da Ásia, mas também para toda a igreja universal, ou seja, a igreja de todos os lugares ao redor do mundo. Então João, ele é inspirado, ele recebe de Deus, e dentro da Bíblia, dentro dos 66 livros, principalmente do Novo Testamento, que é composto por 27, nós temos 5 livros que Deus dá a João. Deus é o autor e João escreve esses 5 livros, que é o livro dos evangelhos, entre os evangelhos, que é o livro de João, e depois as 3 epístolas, e depois o último, não é? Que é o livro de escatologia, ou seja, o livro do Apocalipse, né? Que fala acerca das coisas futuras, né? Do grande poder e glória do Senhor e do grande juízo, né? Do grande trono branco. Então João tem essa revelação, coisas maravilhosas João recebeu de Deus, mas não para se vangloriar, mas ele recebeu de Deus para que a igreja, o seu povo, os eleitos fossem renovados, fortalecidos, e também para aqueles que dessem crédito à palavra do Senhor e reconhecessem Jesus como o único suficiente Salvador e confessassem os seus pecados, fossem salvos, né? Então, João, quando ele escreve essas cartas, principalmente todas elas, né? Porque nós temos 3 epístolas aqui, foram escritas na mesma época, dentre 85 a 95 anos depois de Cristo, né? João escreve essas cartas. Louvado seja Deus. Bom, João escrevendo as cartas, como eu disse, ele estava na cidade de Éfeso. E para que ele escreve? Para a igreja. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 9 ao verso de número 11, que diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e a paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia:
eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. João, quando recebe essa carta, quando ele recebe essa revelação, Deus quer o encorajar, Deus quer o fortalecer. Não só João, como também a igreja da Ásia, a permanecer firme e inabalável, sabendo que o Senhor é aquele que é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele disse que estaria com o seu povo, ele disse que estaria com a sua igreja até a consumação do século. O que é isso, a consumação do século? Até o fim de todas as coisas. Então, uma coisa que a igreja tem é a promessa de Jesus: aconteça o que acontecer, venha o que vier, a igreja está guardada e protegida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus, glória a Deus. Enquanto isso não acontece, enquanto o fim não vem, Ele quer que as pessoas se acheguem a Ele, Ele quer que as pessoas sejam salvas. Então a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a benignidade, porque a benignidade, longanimidade e misericórdia está inserido no amor de Deus. Então Ele quer que as pessoas confessem que Jesus Cristo é o Senhor, entregue a sua vida para Ele completamente e confesse os seus pecados, que Ele vos guardará e perdoará os vossos pecados. E é por isso que hoje o mundo, as pessoas que estão vivas, seja ele quem for, do menor ao maior, seja ele quem for, está debaixo da misericórdia de Deus, está debaixo do amor de Deus, porque Deus é misericordioso, porque senão Deus já teria consumido vivo. Quantas pessoas que você já ouviu falar que praticou latrocínio, praticou crime, que fez coisas absurdas e está vivo? Não tem explicação se não for esta. O amor de Deus está sobre ele. Mas pastor, ele está fazendo tanta coisa horrível, sim, mas ainda assim o amor de Deus está sobre ele. Porém, a misericórdia, a longanimidade, o amor, a benignidade, ela acaba um dia. E quando isso acontecer, aí segue-se o juízo. Então hoje nós estamos com a porta da graça aberta, ou seja, Jesus nos chamando ao pecador ao arrependimento. Não importa o que ele fez, se ele confessar os seus pecados e deixar a prática, ele será alcançado pela misericórdia de Deus e será salvo. Louvado seja Deus, glória seja dada ao Senhor. Então João tem um propósito de escrever essa carta, né? Ele escreve primeiro para expor e rebater os erros doutrinários e éticos dos falsos mestres. Esse é o primeiro propósito. Ele quer combater os falsos mestres e quer orientar os irmãos a servir a Deus e a deixar as práticas e examinar mais as Escrituras para não cometer erros doutrinários, erros de interpretação, e para não fazer coisas que desagradem a Deus. Esse é o primeiro propósito de João. E o segundo é exortar seus filhos, nós como igreja, na fé, a manter uma vida santa, em comunhão com Deus, na verdade, na justiça, cheio de alegria e de certeza da vida eterna, mediante a fé e obediente em Jesus Cristo, o Filho de Deus, pela habitação interior do Espírito Santo. A partir do momento que nós confessamos a Cristo como único, suficiente Salvador e entregamos toda a nossa vida a Ele, nós temos que servi-lo como servo de Jesus Cristo. Então nós devemos cumprir os mandamentos bíblicos, que é amar, perdoar,
fugir da aparência do mal, sair daquilo que ofende a Deus e guardar a fé, os mandamentos do Senhor e viver para Deus. E é isso que João quer através dessa carta. Mas o maior, aí aonde a gente vai tratar, é que o tema principal do capítulo a qual eu li, que é 1 João capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 21, nós temos dois temas principais contidos nesse capítulo. O primeiro é, do verso 1 ao verso 6, João, ele se refere aos falsos profetas. Ele quer que a igreja fique atento, fique alerta, porque pessoas vão se vestir como ovelha, mas são lobos devorador. Então ele quer que a igreja, que os irmãos fiquem atentos com os falsos profetas, que desviam em nome do Senhor, mas não são, simplesmente são falsos profetas. É por isso que ele chama de muitos anticristo. João está dizendo que muitos anticristo está sobre nós. Ele está dizendo de falsos crentes, falsos pastores e falsas igrejas. E o segundo ponto é o que nós vamos tratar, que é do verso 7 ao verso de número 21. Primeiro, ele se refere sobre Deus é amor. Ele mostra que Deus é amor, e não importa se eu amo ou não, se eu pratico a bondade ou não, ele mostra que independente da minha personalidade, independente se eu sou ruim, ou se eu sou bom, ou se eu pratico amor, ou se eu pratico ódio, Deus continua sendo amor. Deus continua amando. Segundo, dentro do versículo 7 ao verso de número 21, João também diz que devemos amar a Deus. Ele quer que a igreja ame a Deus, porque ele mostrou para a igreja, Deus é amor, e o amor dele é incomparável. E terceiro, ele quer que os nossos irmãos amem a Deus, e também aos nossos irmãos. Primeiro, Deus é amor nesse. Segundo, ele nos lembra, devemos amar a Deus porque Deus é amor. E terceiro, já que Deus é amor e o mandamento é amar a Deus, há outro mandamento: amar os nossos irmãos. Amar a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante ao primeiro: amar o seu próximo como a si mesmo. Louvado seja Deus. Então essa é a preocupação de João. O amor de Deus é a maior força que existe. Ele é incomparável, ilimitado e pode quebrar qualquer barreira. Esse amor tem o poder de transformar qualquer situação, de mudar até o coração mais endurecido. Todos vocês que servem a Cristo foram alcançados por este imensurável amor. Todos. Pastor, teve outra? Não, foi o amor de Deus. Foi o amor de Deus que nos alcançou. Olha o que diz Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Amado, você já parou para pensar nisso? Deus enviou seu Filho unigênito, seu Filho único, para morrer por mim e por você, ainda sendo pecadores. Glória a Deus. Então você, como eu, que estamos servindo a Deus, e o mundo lá fora ainda está debaixo deste amor, desta misericórdia. Deus não concorda com o que é feito, mas Ele ama e continua amando. Quando a pessoa desce à sepultura, o amor ali se acabou. Agora segue-se o juízo. Aí você será analisado. Apesar que Deus já sabe, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então Ele olha e vê, está aqui as suas obras. Por mais que a gente não é salvo pelas obras, mas um salvo mostra as obras de um salvo.
Então já está ali, ó. Não tem como falar que Deus foi injusto. Se em vida você não andou, se em vida você não confessou a Cristo, se em vida você não guardou os mandamentos de Deus, se você morrer sem Cristo, segue-se o juízo. E para quem morre sem Cristo, o único caminho é o lago de fogo e de enxofre. Se eu fosse você que não serve a Cristo, abraçasse agora a graça de Deus e o amor dele, para que quando você partir desta vida para outra, você parta para morar com Deus na eternidade. Agora vamos. Olha o que diz 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. Depois que ele trata sobre os falsos profetas, do verso 1 ao verso 6, ele continua agora dizendo a respeito dos mandamentos. Ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus, e aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Para pensar, amado irmão. Você é tão privilegiado que quando Deus criou a humanidade, criou o mundo, Ele permitiu que você vieste à vida e você está usufruindo daquilo que Deus criou. Você nem poderia estar aqui. Já é uma bênção você poder provar das bênçãos de Deus, respirar, né? Já é uma bênção muito grande. Então é um privilégio. Em bilhões você nasceu e está aqui, usufruindo daquilo que Deus criou. Você é grato a Deus por isso? Você é grato por ter nascido? Você é grato a Deus por ter uma família? Você é grato a Deus por ter saúde? Tudo isso Deus te deu. Então é um privilégio de você poder estar aqui, usufruindo daquilo que Deus criou, porque Deus, Ele é amor. Então João está dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, a partir do momento que eu e você confessamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, nós temos que trabalhar em nós para que o amor que Deus demonstrou a nós e o amor que Ele tem em nós, possamos também transmitir aos nossos irmãos na fé e também às pessoas que não servem a Cristo. É isso que Deus quer. Nós devemos também praticar este amor. Então, se nós não praticamos esse amor, a Bíblia diz que a gente não é nascido de Deus, porque Deus é amor. Olha o que diz 1 João capítulo 3, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. E amar a Deus também, a demonstração que você tem, quando você diz que ama a Deus, você também precisa guardar os seus mandamentos. E não só guardar os seus mandamentos, mas também guardar tudo aquilo que está escrito na palavra, que é, por exemplo, você deve amar em orar, amar em evangelizar, amar em frequentar os cultos, amar em ajudar os órfãos e as viúvas e outras coisas. Então isso é um dever. Não adianta pegar só uma parte e deixar as outras. Por mais que eu e você ainda estamos com essa matéria caída, mas nós devemos amar, mostrar frutos de arrependimento, amado irmão. Por mais que o ódio ainda está em nós, a mágoa, a raiva, o rancor está em nós, nós devemos lutar contra isso, para que isso não se torne um câncer dentro de nós, mas vencermos. E se nós vencermos, nós glorificamos a Deus através das nossas obras. Então nós devemos amar.
Eu não estou dizendo que você tem que passar a mão na cabeça daquela pessoa que faz o errado. Mas eu estou dizendo que você tem que repreender ele com amor. Não que você quer que ele cometa, que você quer que ele tem que morrer, ou ele tem que padecer. Não, você está repreendendo o erro dele porque você ama ele. E isso é o mandamento que Deus deixou para a sua igreja, para que nós amemos uns aos outros. Louvado seja Deus. Porque eu, no caso, e muitos que estão aqui que não serviam ao Cristo, foi alcançado por esse amor. E Deus usou alguém para me evangelizar. Deus usou alguém para orar por mim. Ok? Então o que nós devemos fazer? Amar uns aos outros. Porque o verso 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E você conhece uma pessoa que pratica o amor. Você sabe, você consegue perceber isso, porque Deus deu o discernimento, né? Deus deu para ele o Espírito Santo. Agora vamos lá. 1 João capítulo 4, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Por quê, amados irmãos? Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ele envia o seu Filho, porque todos nós merecíamos a condenação. Todos nós merecíamos ser condenados, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, ao mundo para que por ele vivamos. Não há salvação por outro método, não há outro caminho, não há outra porta. Só há salvação em Cristo Jesus. Só há uma porta, e essa porta é Cristo Jesus. Só há um método, e esse método é Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu amo a minha esposa. É falível. Você não ama, como é que eu posso dizer, assim, toda a vida. Tem momento que você ama e você vai ficar com raiva dela. É falível esse amor. Quantos casamentos você vê destruído? Fizeram um voto de aliança e de repente se separaram. Ah, mas eu amo os meus filhos, eu amo os meus pais. Eu sei que você ama, mas ela é falível. Quantos pais não falam com seus filhos? E quantos pais têm ódio dos seus filhos? E quantos filhos não falam com seus pais? E quantos filhos têm ódio dos seus pais? Pai, eu amo meus irmãos. Eu amo os meus irmãos paternos. Eu amo os meus irmãos da igreja. Eu amo os meus amigos. É falível, mas o amor de Deus é perfeito. Se Deus não amasse, todos nós já seríamos condenados por lago de fogo e de enxofre, porque as obras que nós cometemos, ou melhor, as obras que eu e você fazemos, não nos traz salvação. Por isso que foi necessário Jesus Cristo vir para morrer por nós, para derramar seu sangue puro. Um homem inocente, um verbo que se fez carne, o Deus encarnado. Os profetas vieram, não deu jeito, pecaram, eles pecaram, todos pecaram. Então Cristo vem ao mundo, ele se humilhou, ele se tabernaculou e deu, amado irmão, a sua vida por mim e por você. Porque todos pecaram, nós pecamos, mas Jesus, pelo seu sangue, nos purifica e nos justifica de todo o pecado. E é por isso que João faz lembrar. Olha o que João diz: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros.
A mesma misericórdia que você teve de Deus, o mesmo amor que você teve de Deus, a mesma compaixão que você teve de Deus, você também deve amar o seu irmão, e não só o seu grupo, mas também amar o semelhante a você, aquele também a qual Deus criou. Quando eu olho uma pessoa que faz coisas erradas, eu fico com raiva pelas coisas que eles estão fazendo. A irmã Gisele disse isso aqui, mas Deus quer que eu e você o ame. Então o que nós devemos fazer? Orar por essas almas, porque elas estão escravizadas na droga, na bebida, na prostituição, nos vícios e outras coisas mais, como eu e você estávamos também. E se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos aqui. Então nós devemos amar, nós devemos perdoar, nós devemos ter misericórdia. Nós somos regenerados, nós somos transformados, nós somos purificados para viver como Ele viveu aqui. Louvado seja Deus. Foi através do amor de Deus que podemos ter acesso ao plano de salvação de Jesus Cristo, e com isso temos a certeza da nossa salvação. Se você ama Deus, olha o que eu vou dizer, de fato, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, você é salvo. Você é salvo, e você não tem que ter dúvida nisso. Mas se há uma dúvida no seu coração, você precisa rever, examinar e tirar aquilo que te afasta de Deus, aquilo que tem sido maior do que Deus na sua vida. Oh, amado irmão, olha só, a maior demonstração de amor de Deus é João capítulo 3, versos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Jesus está conversando com Nicodemos, e ele termina a sua conversa dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tem como explicar esse amor? Quem de vós daria algum parente seu para morrer por pessoas desconhecidas? Me fala. Você daria o seu pai para morrer por uma pessoa que você nem conhece? Seu filho, sua esposa, seu marido, seja quem for. Quem fazeria isso? Deus fez assim, enviou seu Filho único para morrer por mim, não por aquilo de bom que eu tenho, mas porque Ele me ama, porque a sua natureza é amor, Ele ama. Louvado seja Deus. Olha o 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por mais que haverá, sim, condenação, mas o propósito de Jesus enviar seu Filho ao mundo é para salvar, é para libertar, é para tirar dessa escravidão. Mas somente aquele que nele crê, glória a Deus, somente aquele que confessa Cristo, somente aquele que deixa a prática para viver para Deus, somente estes, amados irmãos. Louvado seja Deus. Olha só, João capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus dizendo para os discípulos: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. A cruz era para ser minha e sua, a chicotada, a coroa de espinho, era para ser nossa, era para nós estarmos na cruz, e nós merecíamos a cruz, mas Cristo não merecia a cruz, mas Ele deu a sua vida por nós. Que maior demonstração de amor podemos ter
a não ser este aqui, a qual eu estou mostrando para nós. Louvado seja Deus. Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. Oh, pastor, eu tenho falhado com Deus. Eu tenho transgredido a lei. Eu não tenho sido fiel a Ele. Eu tenho traído o Senhor. Eu tenho vendido Jesus por 30 moedas de prata. E eu reconheço, pastor, que eu preciso de Jesus. O amor dele está sobre você, amado irmão. Aleluia. Porque aquele que confessa, deixa, alcança a misericórdia. Está sobre nós. Louvado seja Deus. O amor de Deus é a base de tudo. Ele nos ama de maneira incondicional, sem esperar nada em troca. Seu amor é eterno, perfeito, sempre presente em nossas vidas, mesmo quando não percebemos. Preste atenção, Ele ama porque Ele é amor, mas Ele não coabita com a iniquidade. Não, Ele ama, porque Ele é amor, a sua natureza é amor. Mas se nós errarmos, seremos repreendidos pelo Senhor. Mesmo sendo repreendido pelo Senhor, Ele nos ama. Agora, quando Ele diz, segue-se o juízo, você pode fazer fogo descer do céu, que a misericórdia já acabou para você. Louvado seja Deus. Mas Ele é amor. E o amor dele é incondicional. Olha o que diz Salmo 36, verso 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, o teu amor, como é precioso, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Bendito seja Deus. Como é misericordioso, como é precioso o amor de Deus. Olha o Salmo de número 86, verso 13. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, pois grande é o teu amor para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Louvado seja Deus. Olha o Salmo 103, verso 11, o que diz: pois assim como o céu está elevado acima da terra, de extremidade a extremidade, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Glória a Deus. Não tem como medir o amor de Deus. Glória a Deus. É ímpar, é único, é perfeito. Salmo 36, verso 1 diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, porque o seu amor dura para sempre. Mesmo que Ele derrame juízo sobre a terra, Ele ainda continua amando, porque Ele é amor e dura para sempre. Louvado seja Deus. Aí voltamos para a carta de João. Olha o que diz o verso 12 de 1 João capítulo 4. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Glória a Deus. Amados,
Amar a Deus está acima de tudo. Você não serve a Ele por aquilo que Ele pode te dar. Isso é um amor egoísta, isso não é nem amor. Isto interesse. Isto é interesse. Você serve a Ele por interesse. Você serve a Ele por aquilo que Ele pode fazer. Ou você está servindo a Ele por aquilo que você busca mais. Isso é interesse. Mas a partir do momento que você entende o amor de Deus, você vem quebrado. Você pode ter uma casa pequena, um carro antigo, e se Deus não prosperar você continuará amando, porque você já entendeu que a maior bênção que você já tem agora é a salvação. Eu não estou dizendo que você não deve orar por essas coisas. Você deve orar para Deus te dar graça, sabedoria, para você conquistar suas coisas. Você tem que colocar tudo em oração. Mas o que eu quero dizer é que se você de fato ama a Deus, você tendo ou não, perdendo ou ganhando, na doença ou não, você vai continuar amando a Deus. Porque você entendeu isso. Você já recebeu a bênção, que é a misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus, amado irmão. E há muitas pessoas que são interesseiros. Se tu não fizer, eu vou parar de te servir, como se Deus estivesse sobre domínio do homem. Como se Deus fosse obrigado a fazer. Como se Deus fosse servo do homem. Não, é o contrário. Quem é servo aqui é nós. Nós somos servos de Jesus Cristo. E o que já temos já é o suficiente para agradecermos. Pastor, mas a minha casa é um cômodo. Você mora lá, agradeça a Deus, porque você tem esse cômodo. Pastor, eu só estou comendo um ovo. Agradeça a Deus, porque você está comendo esse ovo. Se você não quer chamar de ovo, chama de tataxi, pronto. Mas agradeça a Deus, amado irmão. Porque quando você subir para o céu, quando você entrar no Santo do Santo, quando você for levado para viver na mansão celestial, tudo será melhor, será maravilhoso. Louvado seja Deus. Agora veja, Deus demonstrou o seu amor por nós de forma incrível ao enviar seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados. Esse sacrifício nos dá a chance de viver em comunhão com Ele, recebendo perdão e graça. Ô amado, é verdade, porque mesmo eu sendo pastor, eu ainda continuo pecando, mesmo não querendo pecar, por causa da nossa natureza pecaminosa. Não tem um dia que a gente não transgride a lei, mas hoje eu entendo o amor de Deus, porque quando eu cometo algum erro, eu não quero cometer aquele erro. Eu não quero transgredir a lei, eu não quero ofender a Deus. E aí quando eu cometo esses erros, eu choro, porque eu fiz aquilo que afrontou a Deus. E aí o que eu faço? Me arrependo. A Bíblia diz que aquele que confessa deixa, alcança misericórdia. Que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, é buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. João diz: filhinhos, não pequeis. Eu não estou mandando vocês pecar, nem recomendo isso, mas se pecares, vocês têm um advogado que é fiel para vos perdoar o vosso pecado. Louvado seja Deus. Olha o que diz Gálatas capítulo 2, verso 20. O apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, nessa matéria, neste mundo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É por isso que a Bíblia diz que são poucos que serão salvos. Olha só, Mateus capítulo 7, verso 13, 14, diz assim: que
que o caminho estreito, o caminho apertado, é o caminho da salvação, e poucos há quem o procure este caminho. Mas o caminho largo, o caminho espaçoso, é o caminho da perdição, e muitos entram por essa porta, por este caminho. São poucos. Olha outro, Jesus dizendo para os discípulos: é mais fácil um camelo passar por uma ponta de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Não quer dizer aqui de pessoas que são bem de vida, não é isso que o texto está dizendo, mas é pessoas que colocam as suas riquezas acima de Deus, não renuncia. Mas uma pessoa que de fato ama a Deus, como a Bíblia diz, ele vende as suas propriedades, divide, ele ajuda, ele é hospitaleiro, ele abençoa, ele se compadece do outro. Eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho o meu dinheiro, mas acima da minha casa, do meu dinheiro, daquilo que eu tenho, eu sou grato a Deus por isso. Mas o meu amor não está nas coisas que Deus pode fazer. O meu amor está no Deus Todo-Poderoso. E muitos desses homens, desses irmãos, venderam as suas propriedades, renunciaram tudo para viver para Deus. Eles recebiam pessoas na sua casa, era hospitaleiro, dividia os alimentos, amado irmão, não faltava necessidade. Se tinha um irmão passando necessidade, vamos se reunir. Você tem o quê? Eu tenho sal. E você? Eu tenho açúcar. E você? Eu tenho uma caneca de feijão. E você? Eu tenho uma caneca de arroz. Olha, eu tenho um ovo. Eu tenho uma salsicha. Vamos reunir? Isso aqui vai dar para ajudar o nosso irmão sem pesar, mas voluntariamente. Glória a Deus. O verso 16 do tema qual nós estamos trabalhando, ao verso 19 diz: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. O que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Pode vir, Keila. Amados, João está dizendo: nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Nós conhecemos e cremos. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Porque a partir do momento que você ama a Deus, você não vai aborrecer o teu irmão. A partir do momento que você ama a Deus, você não vai trocar as coisas dessa vida. Você não vai trocar as coisas do céu por coisas dessas vidas, porque você ama a Deus, e você vai viver para agradar a Deus, e você vai viver para glorificar a Deus. Você não quer entristecer a Deus, e muitos têm entristecido a Deus com as suas práticas. Aleluia a Deus. Eu não estou dizendo, veja bem, eu não estou dizendo um deslize. Isso acontece com qualquer um, seja qual for a prática que você possa me citar aqui. Quer ver? Eu vou citar uma prática horrível. O adultério é uma coisa ruim, não é? Mas se a pessoa não costuma a fazer isso, se ele cometeu esse deslize e ele confessou o seu pecado, ele é perdoado. Um homicida, por exemplo, uma pessoa que mata e não pode matar, a Bíblia diz que você não tem direito de tirar a vida de ninguém. Mas se essa pessoa cometeu no momento de raiva, de ira,
E aí ele reconheceu o seu erro, e ele confessou, ele é abraçado pelo amor de Deus, ele é abraçado pela misericórdia de Deus. Agora uma coisa é a pessoa viver na prática do adultério, na prática do homicídio, na prática de coisa errada. Isso é uma coisa, outra coisa é o deslize. Louvado seja Deus. Faça uma análise da sua vida, na vida qual você está vivendo, se vale a pena mesmo continuar vivendo assim. Se coloque no lugar de Deus agora. Aí você pega o seu filho, joga para morrer na cruz, e aí você olha para a igreja e vê algumas pessoas te buscando por aquilo que você pode fazer. Vê algumas pessoas com interesse, como que você se sentiria? Você tem pessoas que passou pela sua vida fazendo isso e você não gostou. Você viu, só estava comigo por aquilo que eu podia promover, só estava comigo por aquilo que eu poderia dar. Depois que teve, depois que adquiriu, saiu, fugiu, se afastou. Você conhece alguém que fez isso com você? Como é que você se sentiu? Se sentiu apunhalada, se sentiu apunhalado, se sentiu traído, porque você percebeu que as pessoas estavam com você por aquilo que você podia dar a ela. Deus é do mesmo jeito, só que diferente de nós é que Ele é amor. Ele é amor. Talvez nós, aqui eu vou falar, talvez nós, se alguém vir pedir perdão, talvez a gente nem perdoe, por causa da nossa natureza pecaminosa. Talvez se alguém vir pedir e venha querer se desculpar, talvez a gente nem se desculpe, por causa da nossa natureza. Mas Deus não importa o que você fez, não importa o que nós fazemos, se confessarmos as nossas culpas ao Senhor, Ele nos perdoará e nos abraçará novamente, porque Deus é amor. Glória seja dada ao Senhor. Efésios capítulo 2, verso 4 ao verso de número 5, diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, vou mudar, mas Deus, que é riquíssimo em amor, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mortos. Quando o texto está dizendo assim, mortos, você vivia numa cachoeira, no rio, num mar de pecado, e Deus não nos condenou, pelo contrário, Ele enviou seu Filho dizendo: eu te amo e posso limpar você, posso purificar você, se assim você me confessar que eu sou o Senhor. A porta da graça está aberta, amado irmão. Glória seja dada ao Senhor. Aleluias. Judas capítulo 1, verso 21 diz: conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, se nós permanecermos em amor com Deus. Quando vi o dia final, quando a última trombeta tocar e o alarido soar, e quando Deus derramar os flagelos dele sobre os mundos, a igreja será arrebatada, a igreja será levada, porque viveu em amor para com Deus. E aí a gente não tem medo do fim, a gente não tem medo do inferno, a gente não tem medo, porque Cristo está em nós, Sandra, e o amor dele permanece em nós. Se assim nós permanecemos nele, e se Cristo voltar, seremos salvos, seremos levados para a Nova Jerusalém, seremos arrebatados e viveremos para sempre com o Senhor. Glória seja dada a Jesus Cristo. Aleluia. E nós, como igreja, buscamos o amor de Deus, porque queremos ser salvos, queremos entrar no céu, queremos viver com Deus,
viver com o Senhor nos ares, na mansão celestial. A gente não vê a hora disso acontecer, sair deste mundo perverso, cheio de maldade, trairagem, perversidade, cheio de coisas horríveis, coisas que entristecem o nosso coração. Mas quando chegarmos com Deus, viveremos para sempre com o Senhor. Então, persevera, permaneça, continue. Se você se afastou, se você transgrediu, volte. A porta da graça está aberta ainda, volte. E eu termino com esse versículo, para nós orarmos. Depois o grupo de louvor louva o Senhor. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 38 ao verso de número 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga para Ele que você o ama, diga para Ele que você o adora, diga para Ele. Louvado seja Deus. Se você percebeu que você o traiu, volte, confessa. Ele está com o braço aberto para te receber nesta noite. Então volte, confessa para Ele. Foi só um deslize, mas confessa. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Feche os teus olhos nesta noite. Ele é amoroso, Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é misericordioso. Aquele que confessa, deixa, alcança a misericórdia. Olha o que Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, oh glória a Deus. Aí aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e nele encontraremos descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve, é leve, é leve. É leve, amado irmão. O diabo fica te condenando, a tua natureza fica te condenando, o mundo fica te condenando, dizendo: não tem mais jeito para você não, já era, você está lampuzado pelo pecado. Mas Jesus está dizendo: eu tenho vida novamente. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Oh, Alamaio de Rachuga. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Esse é o amor de Deus para conosco. É o amor de Deus. Pai, ó Deus, te damos graças, Senhor, por se revelar a nós, não como juiz, mas como misericordioso, longânimo, benigno, amoroso. Obrigado, Senhor, porque o teu amor me atraiu, me alcançou, me libertou, me purificou, me santificou, me transformou, me tirou do álcool, me tirou da droga, me tirou da prostituição, me tirou do vício, me tirou da bebida, me tirou do lago de fogo, me tirou da porta do lago de fogo de enxofre, me limpou, me santificou, nos purificou, e hoje nós somos uma nova criatura, lavada e remida pelo teu sangue, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, por nos lembrar que o Senhor é amoroso,
é benigno, Senhor, para conosco. Oh Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, porque sabemos, ó Deus, que todos pecaram, todos foram destituídos da glória do Senhor, mas aquele que confessa, deixa, alcança a misericórdia. Oh Deus, e vimos a tua misericórdia, o teu abraço, quando lembramos de onde nós saímos, Senhor. A nossa alma, o nosso coração, o nosso ser engrandece a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Porque se não fosse o Teu amor, o que seria de nós, Senhor? O que seria do Teu povo, Pai? O que seria, Pai, deste mundo e da Tua igreja, Senhor? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, por toda a igreja, amém? Glória a Deus. Você puder ficar de pé para a gente louvar ao Senhor, e no momento deste louvor, feche os teus olhos, fala com Deus, conversa com o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Vai adorando ao Senhor. Vai exaltando, vai agradecendo. Glória a Deus. Jesus descerá como raio reluzente que explode no Oriente. Jesus Cristo descerá. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aquele que é vasto já transforma, na glória, no poder e na unção. O Espírito de Deus envolve e vem, os anjos vão entrando em ação. Louvado seja Somos Deus. a vida imortal, transformando com um toque sobrenatural. Ossos, carne, sangue, pele e coesão. Quando em corpo glorioso Deus me transformar, Nada neste nada mundo. nesse mundo me impedirá. Oh, glória a Deus. Subir no ar, Com asa. com asas de anjos e corpo de luz. Glória a Deus. Em algum lugar dos ares desse céu azul, encontrarei aquele que morreu na cruz. Diante dos salvos. Diante dos anjos, direi a Jesus. Deixa de dizer que eu te amo. Glória a Deus. É muito tempo um sonho. Olha dentro dos meus olhos E dizer. e dizer te adoro. Deixa eu beijar o rosto. Já pensou, irmão, quando chegar naquele grande dia, você se encontrar com o noivo? Oh, glória a Deus. Deixa, Senhor. Te falar Como é grande como é grande o meu amor. você declarar o seu amor para com Ele na glória. Começa agora. Começa a declarar agora. Começa a dizer agora o quanto você o ama. Aleluia. Deixa de falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer que sou teu adorador. Vai adorando ao Senhor. Vai adorando. Aí o Espírito Santo vem e te aquece. Aí o Espírito Santo vem e te renova, e te enche, e te fortalece. Glória a Deus. Nada neste mundo, nada neste mundo De subir ao alto, com asas. com asas de anjos e corpo de luz. Em algum Glória a lugar Deus. desse céu azul, encontrarei aquele que morreu na cruz. Diante dos salvos, diante diante dos
Deixa de dizer que eu te amo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Adore ao Senhor. Quando você adora, quando você louva, quando você glorifica, o Espírito Santo vem e te enche, e te renova, e te fortalece. Deixa, Senhor, te falar como é grande o meu amor por ti. Deixa, Senhor, declarar. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Eita, manacalabaçoga da caramaia! Aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Eu dizer que sou teu. Deixa, Senhor. Vamos, igreja. Deixa, Senhor, te falar como é grande o teu amor por ti. Deixa, Senhor, Declarar para o céu quanto eu te amo. Deixa, oh, glória a Deus. Deixa eu te falar. do meu amor. Aleluia. Deixa, oh glória. Deus, da calamaçoga da calamaia. Deixa, Louvado seja Deus. deixa de falar do meu amor. Deixa, ó, deixa Eu dizer que sou. teu adorador. Glória a Deus. Glória a Deus. Teu adorador. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.